Revelado, o incrível segredo por trás do retrato que transformou nossas vidas para sempre. Ana sempre foi a sonhadora da família. Com 23 anos, vivendo na vibrante cidade de São Paulo, ela caminhava entre as luzes dos edifícios, com sua câmera na mão e um coração pulsante por arte. As paredes do bar simples onde seus pais trabalhavam eram recheadas de histórias de vidas entrelaçadas. Mas a realidade batia à porta, e o peso das expectativas sobre o futuro a sufocava. Seria a luta pela arte apenas uma miragem? Certa manhã, enquanto buscava lembranças no sótão da casa dos avós, Ana se deparou com um baú empoeirado. Ao abrir, seu olhar se fixou em um retrato antigo de sua avó. Aquela mulher de olhar intenso e determinação ardente fez seu coração disparar. Era um símbolo de força, uma lembrança viva de que a bravura pulsava nas veias de sua família. Com aquele retrato entre as mãos, Ana sentiu como se a voz da avó a chamasse para descobrir mais sobre suas origens e, principalmente, a coragem de sonhar. A inspiração brotou como flores em um campo. Ana decidiu criar uma exposição que celebrasse as vidas comuns, cheias de lutas e vitórias, como a de sua avó. Com a câmera sempre à mão, começou a captar os rostos que frequentavam o bar da família, o mecânico que ajudava os vizinhos sem hesitar, a costureira que cuidava de todos com carinho e a idosa que fazia os melhores quitutes da cidade. Cada foto era um grito de resistência, uma explosão de emoções. Porém, seus sonhos enfrentaram olhares julgadores da elite local, que não via valor na narrativa dos simples. As tensões foram crescendo. Os pais, preocupados com a escassez, pressionavam Ana a deixar seus planos. Em uma noite chuvosa, a discussão explodiu. O coração de Ana pulsava numa mistura de raiva e tristeza. Olhou para o retrato da avó, como se ele a lembrasse da força construída ao longo de gerações. Eu preciso fazer isso, essa frase ecoou dentro dela, um mantra contra as vozes que a desacreditavam. O dia da exposição se aproximava e a ansiedade era palpável. Os olhares críticos dançavam em sua mente, mas o riso dos amigos que acreditavam nela era fonte de esperanças. Quando finalmente chegou a noite, algo surpreendente aconteceu. Um convidado inesperado apareceu. O coração de Ana parou por um segundo ao reconhecê-lo. Era um dos antigos amigos de sua avó, e nas palavras dele, Ana descobriu um segredo que mudaria tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a revelação se desenrolava, as emoções afloraram. Cada flash da câmera iluminou não apenas os rostos, mas o legado de Ana e sua família. Agora, o que seria essa descoberta capaz de transformar suas vidas para sempre? Os laços familiares que pareciam frágeis ganharam nova força, e Ana entendeu que sua jornada, repleta de inseguranças e esperanças, apenas começava. Os olhos de Ana brilharam enquanto ouvia as memórias daquele senhor, cada palavra despertando em seu coração um turbilhão de emoções. Ele começou a narrar histórias de sua avó, mas havia mais do que apenas lembranças. Havia um segredo, como um tesouro escondido que precisava ser revelado. A cada frase, Ana sentia que suas raízes se aprofundavam, ligando-a a algo muito maior que a própria vida. Você sabia que sua avó ajudou a fundar o movimento dos artistas da periferia? A revelação foi como um raio iluminando a escuridão da incerteza. Ana mal podia acreditar. Sua avó, a mulher que conhecia apenas como uma avó amorosa, também foi uma guerreira. Ela organizava exposições em praças públicas, trazendo arte e cultura para quem não tinha acesso. Era uma verdadeira revolucionária. As palavras da memória do amigo estavam impregnadas de emoção, como se ele tivesse reavivado um espírito adormecido. Ana sentiu o peso das expectativas se dissolver. A história da avó enchia de coragem para continuar sua própria luta. Agora seu projeto não era apenas um sonho pessoal, mas uma extensão do legado.
Sem hesitar, decidiu que a exposição precisaria incluir essa nova dimensão. Ana correu para casa, onde um mundo de imagens e ideias a aguardava. O retrato da avó pendurado na parede parecia brilhar com uma nova luz. O que era apenas um quadro empoeirado agora representava a força e a liberdade. Com suas mãos trêmulas, começou a rabiscar um novo conceito, misturando os rostos das pessoas do bar com imagens do passado de sua avó. Era como se o passado e o presente estivessem se fundindo em algo maior. Ao longo das semanas seguintes, Ana trabalhou incansavelmente. Convocou outros artistas, amigos e até mesmo desconhecidos que compartilhavam de sua visão. Cada pessoa que se uniu a ela trouxe uma nova camada ao projeto, e a exposição foi se transformando em uma verdadeira celebração da resistência, uma ode à arte que brotava do concreto. Mas o drama não parou por aí. A elite da cidade começou a chiar. "Isso não é arte!" gritavam nos grupos de discussão. A pressão aumentava e, à medida que o dia da exposição se aproximava, Ana sentia a dúvida se infiltrar em seu coração. Uma sombra de insegurança a acompanhava, como um eco constante em sua mente. Ela pensou em desistir, mas ao olhar para o retrato da avó, um brilho de decisão reacendeu em seu peito. Na noite da exposição, o bar estava lotado. Amigos, vizinhos e até aqueles que antes torceram o nariz compareceram, curiosos e esperançosos. O coração de Ana batia forte, como se quisesse sair pelo peito. Cada olhar, cada sorriso, lhe dava um pouco mais de coragem. E, quando o momento chegou, ela se pôs diante do público. "Essa exposição é para todos nós. Para as vozes que foram silenciadas, para os que lutam na invisibilidade e para os que sonham mais alto do que a sociedade permite." Um aplauso estrondoso irrompeu da multidão. Era um reconhecimento, mas também um chamado à ação. No entanto, entre as palmas entusiasmadas, um rosto conhecido se destacou. Era uma figura do passado de Ana, alguém que ela não esperava ver ali, e antes que pudesse pensar em como reagir, a pessoa passou a olhar para ela com um ar de descontentamento. O que ele saberia sobre o legado de sua avó? Que segredos poderiam ser revelados? As perguntas flutuavam no ar junto com as expectativas, deixando Ana em um estado de expectativa puxado entre a adrenalina e a incerteza. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que o passado recente e o legado de sua avó guardavam ainda mais surpresas do que imaginava. Ana respirou fundo enquanto observava a figura familiar, um aperto no peito a fazia hesitar. Lucas. O garoto que cresceu na mesma rua, com quem compartilhou histórias e risadas durante a infância, agora a fitava com um olhar que misturava desapontamento e curiosidade. As palmas da plateia pareciam mais distantes, como se o bar estivesse girando ao redor dela. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. "Vim ver o que você aprontou", ele respondeu, sua expressão sem mudança. Só não esperava ver a sua avó invocando o passado. "Você sabe que isso tem consequências." As palavras dele ecoaram como um alerta, e Ana sentiu o sol do entusiasmo se apagar um pouco. O passado que Lucas mencionava parecia um labirinto de emoções. Que segredos poderiam estar escondidos sob as camadas da história de sua avó? O que ela realmente sabia sobre aquela mulher que sempre a apoiou? A incerteza a envolvia como um nevoeiro. Ela foi uma lutadora. Ela acreditava na arte como forma de resistência, Ana defendeu, buscando coragem nas memórias. Porém, a expressão de Lucas não se suavizou. "Sim, mas você conhece a história por completo." Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Houve muitas pessoas à sua volta que ficaram feridas com essa luta. Ana sentiu um frio na barriga. Ela sabia que a arte poderia ser divisória, mas não permitiu que suas inseguranças a dominassem. "Eu quero dar voz a essas histórias. Não dá para ignorar o que aconteceu no passado só porque é doloroso. Mas você está desenterrando coisas que muitos prefeririam deixar enterradas, Ana." A intensidade na voz dele provocou um murmúrio de discordância na plateia. As palavras que haviam começado como uma celebração agora viravam um campo de batalha emocional, e a pressão se intensificava. "E se descobrirmos que sua avó não era exatamente a heroína que você imagina?" Lucas soltou a bomba,
mirando diretamente na essência do que Ana estava tentando construir. O peso da revelação pairava no ar. Ela piscou, buscando esclarecer a confusão em sua mente. Que verdade poderia vir à tona? As mãos de Ana tremiam, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se aquecia. Era um chamado à rebelião contra o medo de que a verdade pudesse arruinar seu legado. Se for necessário, eu enfrento isso. A verdade é a que dá sentido ao legado da minha avó e ao meu projeto, respondeu Ana, sua voz engrossando com determinação. O público sentia tensão, a energia se transformando à medida que os rostos ao redor mudavam de expectativa para preocupação. O silêncio na sala era pesado, mas ao seu redor, os rostos mostravam apoio e curiosidade. Os murmúrios começaram a subir como ondas, e Ana percebeu que sua luta não era apenas pessoal, mas coletiva. Vocês querem a verdade? Perguntou a plateia sem hesitar. O orgulho fazia os corações pulsarem e as vozes ecoarem. Lucas apenas a observava, uma mistura de desaprovação e empatia na expressão. Foi então que uma mulher da plateia ergueu a mão, seu olhar carregado de emoções. Eu conheci a sua avó. E posso te contar que nem tudo era como você imagina. O som da sua voz soou como um sino, chamando a atenção de todos. Ana sentiu o coração disparar novamente. O que mais estava prestes a ser revelado? Agora a balança estava inclinada para um novo dilema. Será que a verdade construía ou destruía o legado que ela tanto admirava? Essa pergunta a impulsionou para frente, enquanto olhava para Lucas, em busca de uma resposta que, talvez, estivesse mais próxima do que pensava. As pistas e as histórias estavam entrelaçadas em um cruzamento inesperado, e o caminho à frente prometia ser tumultuado, mas revelador. O que mais ela poderia descobrir sobre sua avó? E, mais importante, sobre si mesma? Ana sentiu o olhar da mulher como se fosse uma lanterna em meio à escuridão. O murmúrio da plateia aumentava, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando que alguma verdade chamejante fosse revelada. A tensão era palpável, quase elétrica, enquanto um turbilhão de emoções dançava nas expressões das pessoas ao seu redor. Você a conheceu? Perguntou Ana, tentando manter a voz firme, mas o tremor dela denunciava o nervosismo que crescia em seu peito. O coração batia descompassado, como se quisesse sair do corpo e fugir daquela situação. A mulher, que parecia ter uns 60 anos, tomou um fôlego profundo e começou a falar. Sim, sua avó não foi sempre uma heroína, Ana. Ela também fez escolhas difíceis, escolhas que não se tratavam apenas de arte ou resistência, mas de sobrevivência. Aquelas palavras caíram sobre Ana como uma chuva pesada. Ela sentiu sua fé na avó tremer, como se as fundações do respeito que nutria por ela começassem a rachar. O que seria realmente verdade? O que ela não sabia? A arte pode atrair perspectivas diferentes, e por trás dela, há sempre histórias que muitas vezes preferimos esquecer. A mulher fez uma pausa, olhando ao redor, como se fossem todos um grupo em um ritual. Cada pincelada, cada escultura que sua avó fez eram ecos de dor. Ela não só lutou contra o sistema. Havia algo muito mais pessoal e sombrio por trás disso. Ana lutou contra o nó na garganta. O que quer que a mulher dissesse, a ideia de sua avó se transformando em algo menos que perfeita era um golpe. Era emocionante, terrível e de certa forma, libertador. Por favor, me diga mais, exclamou Ana, quase desesperada. Eu não posso simplesmente ignorar. É minha responsabilidade entender sua história. Havia razões para as escolhas dela, não era? Lucas olhou para ela, e só então, Ana notou a compaixão em seus olhos. Até mesmo os nossos heróis têm sombras, Ana. Aceitar isso pode ser doloroso, mas também pode ser libertador. Não é sobre destruir seu legado, é sobre compreendê-lo de forma mais completa. A mulher se adiantou, com um olhar que penetrava na alma. Ela se envolveu com pessoas que realmente não eram boas, e se viu perdida entre a luta e a lealdade. Havia traições, segredos, andanças às escondidas. Eu a vi lidar com esse peso, e ainda encontrar coragem para criar. O silêncio na sala era ensurdecedor.
Ana sentiu-se como um barco à deriva, balançando em um mar revolto de novas informações. Por que sua avó nunca havia comentado sobre isso? Como poderiam ações tão sombrias coexistir com a arte que ela tanto amava? Eu sou parte disso também, não sou? Ana murmurou, quase para si mesma. A ideia a aterrorizava, mas uma chama de compreensão começava a acender dentro dela. As ações de sua avó poderiam não apenas moldar seu legado, mas também o dela. O público parecia estar dividido, alguns desapontados, outros interessados. Ana podia sentir a presença de um dilema coletivo no ar. Ia ela carregar essa carga? Confrontar o legado da sua avó de frente poderia significar descobrir mais do que esperava tanto sobre o passado quanto sobre si mesma. A mulher, percebendo a confusão nos olhos de Ana, disse, às vezes, para entender uma história de amor ou resistência, precisamos também nos debruçar sobre as suas solidões. Você está pronta para isso? Ana fechou os olhos, tentando reunir coragem. O futuro daquela narrativa estava sendo desenhado diante dela, e só o tempo diria se seria uma tela de superação ou uma pintura do mais sombrio tipo de desilusão. Mas uma coisa era certa, ela estava decidida a confrontar o que quer que viesse pela frente. Sim, eu estou, ela respondeu, com firmeza, surpreendendo a todos ao redor. A plateia reagiu com aplausos discretos, mas a atmosfera estava intensa, como se todos soubessem que aquele momento era apenas o começo. O que mais ela poderia descobrir? E, agora que havia se comprometido a buscar a verdade, até onde ela iria para encontrá-la? Ana estava cheia de perguntas e ansiosa por respostas. Ao deixar o auditório, o murmúrio das vozes se misturava à sua agitação interior. O ar fresco do lado de fora parecia um abrigo temporário, ao mesmo tempo que oferecia um momento de alívio, lembrava a da tempestade que se desenrolava em sua mente. Você está bem? Perguntou Lucas, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. O gesto foi simples, mas Ana sentiu o calor que se irradiava daquela conexão. Ela piscou algumas vezes, tentando processar a avalanche de informações. Acho que preciso de um tempo para me recompor, respondeu, a voz um pouco trêmula. Enquanto caminhavam pelo parque próximo ao centro cultural, Ana observava as folhas secas que dançavam ao vento. Cada passo soava como um eco de suas incertezas. O que mais sua avó havia escondido? E mais importante, quem era, realmente, aquela mulher que moldou sua vida? É difícil, eu sei, Lucas disse, quebrando o silêncio. Entrar em contato com a verdade nunca é fácil. Mas você não está sozinha nessa. Ela sorriu de leve, grata pela presença dele, mas a incerteza ainda pesava em seu coração. Na verdade, não sei nem por onde começar. Tudo o que eu conhecia sobre ela agora parece tão frágil. Lucas a observou com empatia, como se estivesse vendo além da superfície. O que você aprendeu hoje pode ser uma maneira de se reconectar com ela. É como pegar um antigo quadro e ver detalhes que nunca notou. A dor e o sofrimento dela também podem te ajudar a compreender a sua própria história. Ana deixou as palavras dele assentarem dentro de si. Imagens da avó começaram a invadir sua mente, mas não as lembranças calorosas que costumava ter, eram flashes de uma mulher resistente, que tentava navegar por um mundo confuso e muitas vezes cruel. Você sabia que a avó Susan tinha um diário? Ana questionou de repente, a ideia lhe ocorreu como um farol aceso. Ela sempre dizia que escrever a ajudava a se entender. Pode ser uma boa ideia procurar. Lucas lançou um sorriso encorajador. Seja como for, cada pedaço da história dela pode iluminar um caminho para você. O coração de Ana acelerou com a possibilidade. Perseguir aquelas pistas poderia abrir novas portas, não apenas para entender o passado, mas também para a sua própria vida. Despedindo-se de Lucas mais tarde, Ana não se sentiu tão perdida. Em vez disso, havia uma centelha de esperança surgindo em seu interior. Ela precisava do diário. Era ali que provavelmente encontraria as respostas que procurava. Afinal, cada página poderia conter não apenas os segredos de sua avó, mas também uma ligação mais profunda entre as duas, uma ponte entre passado e presente. Ela retornou para casa com um propósito renovado. Quando entrou em seu quarto, tudo parecia ainda mais silencioso e vasto.
A imagem da avó estava pendurada na parede, a pintura vibrante de uma mulher que expressava tanto amor quanto dor. Ana aproximou-se da estante onde sabia que o diário poderia estar guardado. Com as mãos tremendo de ansiedade, começou a revirar as coisas. Livros de arte, cartas amareladas, e então, lá estava. Um caderno pequeno, desgastado, com a capa de couro que já havia se descolorido. O coração dela disparou de expectativa. Mas, antes de abrir, o telefone tocou, cortando o momento como um raio. Era uma mensagem de Lucas. Precisamos conversar. Vi algo que pode ser importante para você. Ana sentiu um frio na barriga. O que mais haveria à espera dela? E o que Lucas tinha a dizer que poderia mudar tudo novamente? A curiosidade a consumia. Ela respirou fundo, decidiu ignorar o diário por um instante. A melhor história de sua vida estava se desenrolando, e a última peça estava prestes a ser revelada. Ana hesitou por um momento, o celular vibrando em sua mão. A mensagem de Lucas parecia pulsar na tela, a expectativa por trás daquelas poucas palavras apressando seus pensamentos. Seria algo sobre sua avó? Antes que pudesse decidir, seus dedos já estavam digitando uma resposta. Quando e onde? O retorno foi quase imediato. Pode ser na cafeteria da esquina. Daqui a meia hora? Ana assentiu para si mesma, mesmo sabendo que ele não poderia vê-la. Recolocou o celular na mesa e olhou para o diário. Era inegável que as respostas estavam ali, mas uma parte de sua mente estava colada à ideia de encontrar Lucas. Ela precisava entender o que estava para ser revelado, o que poderia jogar mais luz sobre a história que estava quase lhe sendo apresentada. O trajeto até a cafeteria foi um misto de ansiedade e empolgação. A cidade vibrava ao seu redor, mas tudo o que conseguia sentir era o próprio coração acelerado. Os sons da movimentação pareciam distantes, como se ela estivesse imersa em uma bolha. E se Lucas tivesse descoberto algo que mudasse tudo? As perguntas a atormentavam enquanto ela caminhava apressadamente. Quando chegou, Lucas já estava sentado a uma mesa, olhando pela janela. Assim que ele a viu, um sorriso tranquilo se formou em seu rosto, que dissipou um pouco da tensão no peito dela. Ana se sentou, e eles trocaram um breve olhar. Havia uma carga emocional naquele instante, um reconhecimento silencioso das lutas que ambos enfrentavam. Oi, ela disse, tentando sorrir de forma leve. Oi. Obrigado por vir tão rápido. A expressão dele ficou séria. Então, eu vi algo que talvez seja importante para você. Estava na biblioteca, revisitando antigos arquivos. A pausa fez o coração de Ana martelar. Ela se inclinou para a frente, mal contendo a respiração. E? Ela estava prestes a explodir de curiosidade. Encontrei uma foto. Uma foto antiga da sua avó. Não era só um retrato simples, havia uma anotação no verso. Lucas puxou o celular e abriu uma imagem. Ele a exibiu para Ana, que quase não conseguiu reagir. A mulher no retrato era de fato sua avó, mas havia algo a mais. Nos olhos da mulher, Ana viu uma força, uma história que parecia vibrar na bobina do tempo. Olha isso, Lucas continuou. A anotação diz que ela fez uma viagem antes de se estabelecer aqui. Para um lugar chamado Vale do Sol. Ele parou, observando a reação de Ana. Vale do Sol. As palavras saíram quase como um sussurro. Essa era uma menção que Ana nunca tinha ouvido antes. O que sua avó estava fazendo lá? Seria um ponto-chave para desbloquear more segredos? Eu não tinha certeza do que significava, Lucas disse, e a preocupação em seu olhar fez Ana sentir uma onda de afeição. Pode ser que isso conecte com o diário, ela comentou, o coração batendo forte novamente. Talvez a resposta que procuro esteja lá. Havia mais, Lucas acrescentou, com cautela na voz. Esse lugar é importante para a história da sua família. Eu sinto isso. Ana balançou a cabeça, os pensamentos girando. Como isso tudo se encaixava? O que mais sua avó poderia estar escondendo, e qual era a verdade por trás daquela viagem? Eles estavam no meio de uma revelação, mas a sensação de que havia muito mais por descobrir consumia Ana.
O diário e o Vale do Sol pareciam estar interligados de uma forma que ainda não compreendia. A frustração e a emoção se confrontavam dentro dela. Precisamos ir até lá, Ana finalmente disse, com mais certeza do que antes. Precisamos descobrir essa ligação. Lucas a olhou, enxergando a determinação que agora brilhava em seus olhos. Eu vou com você, ele respondeu imediatamente, seu apoio reconfortante. A possibilidade de desvendarem juntos o mistério da sua avó ardia nela como uma chama vibrante. Assim, moldados por segredos, dor e esperança, eles se preparavam para uma nova jornada que prometia não apenas respostas, mas uma transformação em suas próprias vidas. E enquanto Ana sentia a expectativa crescer, uma pergunta lhe ocorria: até onde essa busca levaria? Uma visão do Vale do Sol piscava em sua mente, como uma promessa não cumprida, mas que agora parecia mais próxima do que nunca. O próximo passo seria mais difícil do que imaginava. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e expectativa crescente. Ana mal conseguia se concentrar nas tarefas do dia a dia, a ideia da viagem para o Vale do Sol pulsando em sua mente como um tambor. Ela passava horas revisitando o diário da avó, tentando encontrar qualquer pista que a levasse a um entendimento mais profundo sobre a mulher que tinha sido, e sobre o que poderia ter acontecido nesse lugar misterioso. Lucas não media esforços para apoiá-la, e logo se tornaram inseparáveis. A cada conversa, o vínculo entre eles se estreitava, uma união forjada pela busca de respostas e pela urgência emocional que a situação despertava. Vamos fazer isso acontecer, ele dizia, sempre com um brilho confiante nos olhos, e Ana se sentia grata por ter alguém como ele ao seu lado. Finalmente, decidiram que era hora de partir. Uma manhã ensolarada, quando o céu estava claro e as nuvens eram apenas uma leve recordação, Ana e Lucas se encontraram na estação de ônibus. O ar estava fresco, perfumado de esperanças e promessas. Sentados juntos, a excitação de embarcar nessa nova aventura fazia o coração de Ana disparar. O ônibus seguiu pela estrada, e a paisagem ao redor se transformava lentamente. O asfalto da cidade foi gradualmente substituído por estradas de terra cercadas por árvores altas e verdes. O Vale do Sol parecia cada vez mais próximo, quase palpável, como uma melodia que ecoava em sua alma. A conversa fluiu entre eles, sonhos e planos compartilhados, enquanto Ana olhava pela janela, perdida em seus pensamentos. Ela imaginava sua avó naquelas matas, correndo livre, com o vento no cabelo, explorando um mundo desconhecido. Quem era essa mulher que ela mal conhecia? A cada pensamento, a emoção a envolvia, como um calor acolhedor que a fazia querer descobrir mais e mais. Depois de algumas horas, eles chegaram a uma pequena vila que servia como ponto de partida para todos que desejavam explorar o Vale do Sol. Era um lugar simples, com casas de madeira e flores coloridas que dançavam ao vento. Ana sentiu uma conexão instantânea. Sinto que já estive aqui, ela sussurrou. É como se essa viagem fosse mais do que só um destino, Lucas respondeu, notando a expressão nostálgica em seu rosto. É como se fosse um segundo lar. Ao caminharem pela vila, Ana viu uma placa indicando a entrada do Vale do Sol. Seu coração disparou. Era tudo tão real agora. Eles avançaram juntos, atravessando uma pequena trilha que serpenteava por um denso bosque. A luz do sol filtrava pelas copas das árvores, criando um espetáculo de sombras dançantes ao redor deles. Enquanto eles caminhavam, Ana começou a juntar as peças de sua história familiar em sua mente, alimentando sua determinação. Finalmente, ao chegarem a um mirante que oferecia uma vista deslumbrante do vale, ela se sentiu invadida por um pano de fundo de felicidade e tristeza. Era lindo, mas também repleto de mistérios. Lucas se virou para ela, seus olhos cheios de compreensão. Está pronta para descobrir o que a sua avó deixou para você? Ana respirou fundo, engolindo em seco a mistura de medo e empolgação. Sim, respondeu, a voz firme, mas o coração acelerado. Estou pronta, mesmo que não saiba o que esperar. O lugar parecia vibrar com segredos, e Ana tinha certeza de que havia algo esperando por eles. Uma sensação de que estavam prestes a descobrir não apenas o passado da avó, mas também algo sobre si mesmos. Seria essa a chave que desbloquearia não só a história familiar, mas também suas próprias vidas?
Com cada passo, Ana sentiu que se aproximava da verdade que mudaria tudo, como um presente embrulhado em mistério. Mas o que mais eles poderiam encontrar naquele vale? Quando uma sombra se moveu na borda de sua visão, Ana virou rapidamente a cabeça e o que ela viu a deixou sem palavras. As folhas que dançavam ao vento pareceram silenciar quando Ana finalmente visualizou a figura à sua frente. Uma mulher, vestida com um vestido branco esvoaçante, estava parada na borda da trilha, com os cabelos desgrenhados pelo vento. Seu olhar era profundo, como se examinasse cada fio de emoção que passava por Ana. Era impossível não sentir uma conexão, uma espécie de reconhecimento que pulsava entre elas. Ana, a mulher chamou, sua voz suave como um canto distante. Aquela única palavra ecoou nas profundezas do coração de Ana, fazendo-a sentir que o passado e o presente colidiam de forma avassaladora. Você, quem é você? Perguntou Ana, com a garganta apertada de confusão e emoção. Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados, tentando decifrar o que estava acontecendo. A mulher sorria, e havia uma sabedoria antiga em seu semblante. Eu sou Lara, sua avó, disse ela, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sempre estive aqui, apenas esperando o momento certo para revelações. Os batimentos do coração de Ana aceleraram. Era quase surreal, como um sonho que se tornava realidade. A mulher à sua frente, a figura que até então era apenas uma estranha em fotos antigas, agora tomava forma. Você está viva? Ana mal conseguia articular as palavras, a emoção embargada em sua voz. Não da forma que você conhece. Eu sou parte da memória deste lugar, da energia que ecoa nas montanhas e nos rios do Vale do Sol. O que você busca, as respostas que precisa, estão ligadas a mim e às histórias que sempre guardei, Lara explicou, movendo-se lentamente em direção a Ana. Lucas a observava, sua presença era uma âncora, mas a intensidade do momento fez com que cada um deles se sentisse isolado em seu próprio universo de sentimentos. Ana começou a compreender a magnitude daquela revelação. O diário que havia procurado era apenas uma das chaves. Lara continuou, eu sinto que você tem perguntas. Perguntas que podem mudar tudo. Sim, sinto que há algo aqui, algo que eu preciso descobrir. As palavras saíram como um sussurro, mas a determinação em sua voz era clara. Então venha, Lara disse, gesticulando com a mão, como se convidasse Ana e Lucas a segui-la. Eu vou mostrar a você os lugares que deixei para trás, e com eles, as respostas que você tanto procura. Os três caminharam em direção ao fundo do vale. A cada passo, Ana sentia uma mistura de temor e curiosidade. Seria possível que ela realmente encontrasse a verdadeira história de sua avó? E o que mais poderia ser revelado nesta jornada transformadora? Enquanto atravessavam a vegetação densa, luz e sombras brincavam ao seu redor. Chegaram a uma pequena clareira, onde uma antiga árvore se erguia imponente e majestosamente. Ela parecia sussurrar segredos ao vento fraco, como se guardasse histórias que ninguém mais havia ouvido. Chocada pelo contraste entre a beleza daquele momento e a verdade que poderia estar prestes a descobrir, Ana sentiu a adrenalina tomar conta. Tudo começou aqui, Lara afirmou, olhando para a árvore com carinho. E tudo o que você precisa saber sobre mim, sobre você, está esperando para ser encontrado. Quais segredos aquela árvore guardava? Que histórias podiam surgir das raízes daquela árvore mágica? Ana percebeu que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo na história familiar que sempre buscou. Mas antes que pudesse questionar mais, um forte vento soprou, fazendo as folhas dançarem, interrompendo a tranquilidade da cena. A atmosfera mudou repentinamente, e Ana sentiu que algo estava prestes a acontecer. Uma voz sussurrou em seu ouvido, prepare-se, porque a verdade não é apenas reveladora, é transformadora. Ela virou a cabeça para Lara, que já a observava intensamente. Estamos prontos, Ana? Uma pergunta simples, mas carregada de implicações enormes. E naquele instante, Ana soube, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que exatamente a esperava a seguir, quando as camadas da verdade começassem a ser desveladas? Ana respirou fundo, o ar parecia carregado de mistério. O vento sussurrante nas folhas parecia convidá-la a se aprofundar mais naquelas memórias ancestrais. O coração pulsava forte,
Cada batida reverberava como um tambor, ansioso por desenterrar segredos enterrados há muito tempo. Vem até a árvore, eu vou te contar tudo, Lara insistiu, com um brilho nos olhos que parecia refletir a luz suave do sol que filtrava pelas folhas. Ana e Lucas trocaram um olhar cúmplice, como se a presença de Lara os envolvesse em uma bolha de proteção. Mesmo com um pequeno tremor de nervosismo, eles se aproximaram da árvore, cujas raízes eram como serpentes entrelaçadas no solo. Esta árvore é o coração da nossa família, Lara começou, enquanto tocava o tronco robusto com um carinho quase maternal. Aqui, as histórias de nossas vidas se conectam e se entrelaçam. Tudo o que aconteceu está registrado em sua essência. Ana inclinou a cabeça, desejando entender mais. Mas que histórias, avó? O que você quer dizer com isso? Indagou, a voz trêmula, enquanto o entendimento começava a formar-se em sua mente. Você sabe sobre o diário que buscou, não é? Lara questionou, e Ana assentiu, lembrando-se das páginas amareladas que continham fragmentos de algo maior. Esse diário não é apenas uma coleção de memórias. Ele guarda o que aconteceu no nosso passado, o que me levou a me tornar quem sou agora. A tensão aumentava. Ana queria saber tudo naquela hora, mas uma ansiedade se formava em seu peito. Por que você precisa me contar isso agora? O que mudou? Por que você está pronta? Lara respondeu, com uma certeza que parecia derrubar as paredes de insegurança que Ana construíra ao longo dos anos. Você deve saber de onde veio para que possa entender para onde vai. A história começou a fluir. Lara falou sobre amores perdidos, desilusões e conquistas. Como uma jovem que se despedia de sua própria infância para enfrentar um mundo desconhecido, cercada pela pressão da tradição e do esperado. Ana sentia que cada palavra criada por Lara ainda pulsava em sua própria vida, tecendo um fio invisível entre passado e presente. E o que aconteceu com você? A curiosidade flamejava nos olhos de Ana, sua identidade se misturando com a ancestralidade. Eu fiz escolhas que seguiam as expectativas dos outros. E, ao fazê-lo, perdi partes de mim mesma. O olhar de Lara mergulhou na profundidade do passado, e por um momento, Ana pôde ver a dor refletida no semblante da avó. Antes que Sara continuasse, uma sombra cruzou seu rosto. Os ventos mudaram, e a atmosfera ao redor pareceu pesar. Quando as sombras surgem, é preciso confrontá-las. E agora, Ana, você deverá escolher. Enfrentar o que foi deixado para trás ou seguir em frente sem conhecer o que realmente significa ser parte de nossa família, Lara disse, a gravidade de suas palavras pesando entre eles. Ana ficou paralisada, a tensão na clareira se amplificava. O coração dela batia em um ritmo frenético, um redemoinho de emoções misturadas, medo, curiosidade, um chamado para a descoberta. E antes que ela pudesse formar uma resposta, as folhas começaram a sussurrar de novo, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. Se você decidir seguir, Lara continuou, o que você descobrirá pode mudar tudo. E você terá que estar preparada para a verdade. Ana olhou para Lucas, sentindo uma força inexplicável se estabelecendo entre eles. Estou pronta, ela disse, a voz firme, embora o interior tremesse. Mas enquanto falava, uma sensação estranha a percorreu. A árvore rendera as folhas, e uma aura de antecipação pairou no ar. Uma visão fugaz, uma sombra cruzando a clareira, flutuou em sua mente. O que mais poderia estar escondido, esperando para ser descoberto? Prepare-se, disse Lara, enquanto o vento aumentava, como se estivesse prestes a revelar algo muito maior do que elas haviam imaginado. O que a árvore realmente sabia? O que mais poderia esperar por Ana no próximo passo de sua jornada? Com o coração cheio de perguntas, ela sabia que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Ana respirou fundo, sentindo a energia do vale ao seu redor pulsar cada vez mais forte. Os olhos de Lara estavam fixos nela, como se a avó aguardasse a resposta primordial que definiria a trajetória de Ana e, por extensão, o legado familiar. Preparada para confrontar as sombras que cercam seu passado? A voz suave, mas firme, de Lara reverberou no ar. Ana ponderou sobre as palavras, sobre as memórias que já começavam a se costurar em sua mente.
Ela sabia que precisava enfrentar a verdade, mesmo que a ideia desse confronto a deixasse enjoada. Estou pronta, respondeu Ana, a determinação emergindo em meio ao turbilhão de emoções. A resposta ecoou, fazendo as folhas sussurrarem, como se o próprio vale estivesse reconhecendo sua bravura. Lara sorriu, e a atmosfera ao redor parecia mais leve, como se a própria natureza celebrasse a coragem de Ana. Então, permita que as histórias venham até você. Segure a mão de quem você ama e esteja aberta para o que for revelado. Dito isso, Lara estendeu a mão, e Ana a tomou, segurando-a com firmeza. Ao seu lado, Lucas se juntou a elas, unindo-se àqueles laços ancestrais. Com esse vínculo reforçado, as árvores ao redor parecem inclinar-se, como se estivessem prontas para contar segredos. O vento soprou mais forte, e Ana viu a árvore enraizada como um portal para outras eras. O ambiente girou ao redor deles, e a clareira se transformou. Imagens começaram a se formar, vozes flutuavam nas brisas quentes, trazendo ecos de risadas e sussurros. Ana sentiu como se estivesse atravessando o tempo, cada passo uma conexão com suas raízes. A primeira visão que surgiu foi a de uma jovem Lara, cheia de sonhos, colocando tinta em uma tela, cercada por amigos que riam. Eram sorrisos genuínos, mas Ana logo percebeu a sombra na expressão dela, como um aviso de que algo mais profundo estava em jogo. O ambiente mudava, e Ana via sua avó confrontando autoridades, defendendo os direitos dos artistas que lutavam por espaço e reconhecimento. Nós somos mais do que apenas figuras a serem ignoradas. Lara dizia, a paixão que ardia em suas palavras. Ana sentiu uma determinação crescente dentro de si. Esta era a voz da avó que sempre a inspirou. Mas a cena mudou novamente, e Ana sentiu sua respiração falhar. Agora, ali estava Lara enfrentando uma decisão angustiante em meio a uma multidão hostil. As lágrimas nos olhos da jovem eram um cristal reflexivo, revelando a dor e a solidão que muitas vezes acompanhavam a luta artística. Havia discussões acaloradas e traições, e Ana percebeu que tudo isso culminava em uma escolha que marcaria sua avó para sempre. Naquele instante, Ana compreendeu que a avó não era apenas uma heroína, ela era uma mulher de carne e osso, moldada por dor e traições, mas também por amor e esperanças. Você não pode evitar a dor, mas pode usar isso para criar em algo belo, ela sussurrou, como se Lara estivesse ao seu lado. Quando a visão se dissipou, Ana sentiu uma conexão profunda com essa nova imagem de Lara. A avó era mais que uma artista, ela era uma mulher que conhecia o custo da luta e do amor. E por trás de cada pincelada, havia histórias dolorosas e gloriosas entrelaçadas. Agora você entende, Lara disse, como se pudesse ouvir os pensamentos de Ana. Nosso legado é feito de luz e sombra, e por isso é tão poderoso. Você é parte de tudo isso, Ana. As palavras que você escreve, as fotos que você tira, elas têm o poder de falar, de curar e de transformar. Ana sentiu o peso da revelação. A história dela não era apenas sobre sua avó, era sobre ela também. A fragilidade e a força estavam intimamente ligadas. Com um coração pulsando intensamente, Ana se sentiu pronta para enfrentar qualquer verdade. Com esse reconhecimento, as bordas de sua identidade se tornaram mais claras. Eu vou honrar sua história, vovó. Vou contar todas as facetas dela, disse Ana, a emoção embargando a voz. Enquanto falava, uma nova visão tomou forma com mais clareza. Ana via-se organizando exposições, compartilhando não apenas a arte, mas as vidas que colidiram nessa luta. Já não era mais apenas uma exposição, agora era um grito de liberdade, um eco de todas as mulheres e homens que enfrentaram suas sombras. Venha, Ana, vamos à última revelação, Lara convidou, levando ambas pela clareira mais fundo no coração do vale. Enquanto caminhavam, a aura vibrante ao redor parecia derramar sabedoria e amor. Cada centímetro mais próximo da verdade se contava nas carícias do vento e no farfalhar das folhas. Finalmente, chegaram a um pequeno altar sob a árvore. Ao redor, várias pedras estavam dispostas em um padrão intrincado, e no centro, um pequeno baú repousava, coberto de musgo e flores silvestres. Aqui está a última parte da sua história, Lara anunciou. O que você encontrará aqui é tanto um presente quanto uma responsabilidade.
Ana sentiu seu coração acelerar enquanto se aproximava do baú. Com as mãos tremendo de emoção, ela abriu a tampa. Dentro, havia o antigo diário, ao lado de cartas e fotografias que revelavam outras facetas da avó jovem sonhadora que procurava um lugar no mundo, suas amizades, os amores, as decepções. Havia também uma pintura inacabada, uma interpretação artística de Lara mesma, que parecia capturar a essência de sua alma. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela olhava para a pintura. É tão lindo, sussurrou, percebendo que a arte de sua avó estava entrelaçada com cada experiência da vida dela. O rosto de Lara brilhava ao ver a neta tocando aquelas memórias preciosas. Agora você leva essa história adiante, Ana. A verdade é um arco-íris feito de dor e beleza. Compartilhe isso com o mundo. Mostre que somos todos partes do mesmo tecido, Lara disse, sua voz cheia de amor e determinação. Ana fechou os olhos, sentindo a energia concentrada no lugar, e fez uma promessa silenciosa. Ela abraçaria essa nova aventura, não apenas para si, mas para honrar a história da avó e, assim, se encontrar. E quando o sol se pôs no horizonte do Vale do Sol, Ana sabia que, nesta nova jornada, cada lágrima seria um passo à frente. Ela tinha a coragem, a compreensão e a força necessárias para ser o rosto que não apenas contava a história de sua avó, mas a complementava. Ela era o retrato da transformação que brotava entre luz e sombra, e assim começava um novo capítulo. Agora, solidamente ancorada na realidade da própria voz, Ana sentiu a necessidade urgente de compartilhar essa experiência com todos que pudessem precisar dela. E assim, vislumbrava o futuro, onde a verdade não apenas iluminava as histórias esquecidas, mas também inspirava a cada coração que as ouvisse. E você? Está preparado para embarcar nessa jornada de autodescoberta e enfrentar suas próprias verdades? Então, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem essa transformação também. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora, e tornar-se parte dessa comunidade que valoriza histórias que tocam o coração.